Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos de Sociologia Urbana. Mas antes de começar a minha aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o sino ativado para receber as nossas notificações. E se teve alguma dúvida durante a aula, pode mandar um recado aqui para mim. Bom pessoal, hoje nós falaremos a respeito de Sociologia Urbana e um dos temas, na verdade, muito, acho que atualizados assim para nós, né, no tempo contemporâneo. Falar de sociologia urbana é falar de uma corrente do pensamento americano. Na verdade, vocês sabem que do final do século XIX para o século XX, as transformações industriais, os desenvolvimentos do capitalismo, trouxeram muitas mudanças no ponto de vista da vida da cidade. E justamente por conta dessas mudanças e alterações profundas, que algumas correntes de pensamento, inclusive intelectuais bastante renomados da sociologia, começaram a estudar sobre isso. Na verdade, eu acredito particularmente que a origem, da sociologia urbana ela começaria com o próprio Max Weber. Lá no século XIX ainda, teórico alemão, um dos autores mais importantes da consolidação da sociologia, por conta de uma seguinte situação. Weber estudou os processos de racionalização da vida urbana, da vida moderna, de modo mais geral. E é justamente nesse aspecto que ele justamente começou a tratar a questão da cidade e a vida interna nas cidades como característica dessas mudanças desse mundo contemporâneo. Vindo com Weber, um outro teórico também muito importante, chamado Georg Simmel, também trouxe contribuições para o campo da sociologia urbana, e refletindo sobre o que a gente chama de microsociologia. E é justamente nesse aspecto que nós vamos começar a nossa aula. A sociologia urbana, na verdade, ela é uma área de pesquisa da sociologia que reflete justamente sobre as principais características, desse campo de estudo que é o meio urbano, ou seja, as relações sociais específicas da vida da cidade, a realidade moderna, justamente porque é justamente com o mundo moderno que nós temos uma mudança paradigmática a respeito da vida urbana, da vida em cidade. Lembrando também que é nesse aspecto aqui que nós falamos do reflorescimento das cidades, desde o processo do surgimento, do renascimento comercial, renascimento cultural e artístico do século XV, e principalmente, especificamente, a sociologia e a sociedade norte-americana. Por qual motivo, pessoal? Veja só. Quando Abraham Lincoln institui o final da escravidão, no século XIX, a partir de 1865, muitas mudanças profundas acontecem no norte dos Estados Unidos. E uma delas é o crescimento desordenado de algumas cidades devido ao processo de industrialização. É até interessante lembrar que é justamente nesse contexto que as cidades norte-americanas ganham um boom e um crescimento tão assustador, gerando problemas de ordem social bastante profundas. Coisa que não é típica apenas da Europa. Os Estados Unidos sim teve problemas urbanos muito profundos devido à industrialização. Nesse campo de pesquisa, nesse campo de estudo, está se referindo justamente a um contexto de início do século XX. Exatamente por volta dos anos 1910, quando alguns intelectuais, que daqui a pouco nós trataremos especificamente cada um, começarão a refletir sobre as condições específicas da vida americana, principalmente das grandes cidades. Destaque para a cidade de Chicago. É justamente nessa cidade que se institui um conjunto de intelectuais que tem algo muito em comum. O processo de reflexão da vida cotidiana, das relações sociais da vida urbana. E esses autores se encontrarão dentro da Universidade de Chicago, numa corrente de pensamento que chamamos de Escola de Chicago. É interessante também salientar que a crise de 29 fez uma influência muito grande na Escola de Chicago, justamente porque o auge desse pensamento, dessa corrente de teóricos, vai se dar justamente entre 1915 e 1940. Época muito problemática devido àquele American Way of Life, o padrão de vida norte-americano, de excesso de consumismo e otimismo em relação ao futuro, que levou à grande catástrofe de 29 e principalmente o processo de remodelação da economia, da sociedade, dos padrões de vida americanos a partir de 29. Lembramos que é nesse contexto dos anos 30 que está o grande plano do New Deal, o plano do presidente Franklin Delano Roosevelt de reconstrução norte-americana. E é justamente nisso que a Escola de Chicago vai centrar as suas grandes reflexões. Uma outra questão também muito importante para a gente poder pensar é quais são os teóricos dessa corrente de pensamento.
Eu destacaria 3 que são os autores mais importantes, os mais centrais. Entre eles, Robert Park, que é na verdade um dos grandes teóricos a respeito da vida urbana, utilizou bastante o conceito de atitude blasé, conceito utilizado na microsociologia do Simmel, aquele que eu citei lá no começo da nossa aula. Um outro teórico também importante, Ernest Burgess, ou Burgess, como alguns dizem, que na verdade é um dos teóricos que refletiu também sobre o processo de cansaço intelectual e principalmente da fadiga do trabalho, que é característica do mundo moderno. Interessante também é que a atitude desses autores, principalmente o Park e o Burgess, em tratar a vida urbana é tratar um fenômeno também psicológico. Por isso, microespaço de sociologia. E um outro teórico também de relevância extrema na sociologia é Louis Wirth, que é um dos teóricos também renomados dessa corrente de pensamento, que buscou entender quais são as relações específicas que diferenciam a vida do campo da vida urbana, entendendo inclusive a dinâmica do tempo. Você já parou para pensar que 60 minutos em qualquer lugar constitui 1 hora, certo? No entanto, a nossa percepção em relação ao tempo também é variável. E isso se tange, por exemplo, no que tange a visão do homem do campo, 60 minutos, e a vida urbana, vida da cidade, com excesso de informações, 60 minutos. Então me parece que existe uma diferença de percepção, coisa que Louis Wirth fez essa reflexão. O último ponto fundamental da nossa aula aqui é justamente entender o porquê que Chicago é o lugar específico, né, dessa escola. Por que a cidade de Chicago? Ao que se sabe, especialistas dizem que Chicago teria crescido do final do século XIX para o século XX aproximadamente 500% em quantidade de população. Com esse crescimento desordenado, é muito comum que alguns problemas sociais apareçam e outros se desenvolvam mais profundamente. É o caso, por exemplo, da noção de criminalidade. O aumento da criminalidade na cidade de Chicago devido à industrialização e, em consequência, às desigualdades sociais adversas, fez a preocupação dessa escola. Além do mais, lembrando que nós estamos falando de criminalidade, vincula-se também a uma juventude pobre, negra e periférica, que desde o final da Guerra de Secessão sofre com perseguições, inclusive de organizações extremamente raciais e limpeza étnica, como, por exemplo, a Ku Klux Klan. Interessante lembrar que essa delinquência juvenil aqui é citado na relação do delito, ok? Não necessariamente enquanto loucura, mas delito da juventude, ou seja, criminalidade dos jovens. Terceiro aspecto, a formação de gangues, devido inclusive a esses grandes bolsões de pobreza e, claro, né, de desemprego que a sociedade passava naquele contexto. Vamos imaginar, a crise de 29 é a maior crise da história do capitalismo, que teve como epicentro Nova York e que dali se espalha pelo mundo com consequências inimagináveis. Então o Brasil, nós sabemos aí, né, que teve muita influência em consequência da crise de 29. Então nesse aspecto, uma coisa fundamental é que a sociedade norte-americana começa a ser marcada profundamente por uma desigualdade estrutural, física e urbana, que deu o aparecimento dos grandes guetos. Guetos que ainda existem, que ainda persistem nos Estados Unidos, inclusive com índices de criminalidade assustadores. Geralmente nós só escutamos notícias, né, de criminalidade a respeito de países latino-americanos, que os Estados Unidos vivem um países maravilhas ou coisa desse nível. Na verdade, é muito seletivo esse tipo de explicação, até porque existem inúmeras localidades muito marcadamente caracterizadas por violência, por desigualdade social e problemas que aqui nós estamos bastante acostumados, ok? Para finalizar, gostaria só de fazer aqui um resumo rápido para você lembrar, um mapa mental, é que a sociologia norte-americana, ela constituiu um campo de pesquisa inovador, que é a questão da cidade, especificamente o modelo de vida urbano, com seus problemas clássicos, é nos Estados Unidos no final do século XIX, esse campo de reflexão devido a essas mudanças, né, esse crescimento da industrialização, o fim da escravidão no século XIX gerou esse crescimento da vida urbana, justamente porque a industrialização se acelera. Estados Unidos saem como vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, estabelece um padrão de vida norte-americano do consumismo que entra em declínio com a crise de 29, e nós temos então uma sociedade norte-americana cheia de problemas. É isso que é a sociologia norte-americana, uma área da sociologia que estuda microespacialmente a vida urbana. É isso, moçada. Essa foi a nossa aula de Sociologia Urbana. Gostou? Deixa um like aqui pra mim. Não se esqueça, nós temos na descrição alguns links para você aprofundar sobre o tema.
Nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Espero você na nossa próxima videoaula. Um grande abraço.